Paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica agora em Gênesis 34. Então, só para entender o contexto, o Gênesis 33 havia terminado lá em Jacó se despedindo, do irmão dele, porque ele não poderia acompanhar o irmão dele, porque ele estava com crianças e gado. E aí, Jacó chega à cidade de Siquém, que é na terra de Canaã. Quando vinha de Padarã, quando ele saiu lá do sogro dele, da terra do sogro dele. Então ele chegou nessa cidade e ele comprou lá um pedaço do campo lá dessa cidade e foi morar ali com o pessoal dele, em Siquém. E ele comprou essa terra das mãos dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então, Jacó chegou nessa cidade e ele também chega ali e faz um altar, e chama esse altar de Deus, o Deus de Israel. E aí, continuando, Gênesis 34. Diná é desflorada. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Emor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Emor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estava os seus filhos no campo, com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceu-se os varões. E iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Emor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada de vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, aqui, ele fez errado, que para se casar com uma moça, lá em Israel, tinha que primeiro, ele ter conversado com o pai da moça, com os irmãos, e feito certo, e pedido ela em casamento primeiro, e depois ele tinha que ver se ela ia querer casar com ele, porque Diná saiu ali com a intenção de conhecer as moças daquele lugar, de conversar, de fazer amizade, não com essa intenção. E ele encontrou lá ela pelo caminho e humilhou ela, e dormiu com ela, provavelmente à força, E depois ele fez tudo isso, aí ele começou a amar a moça, ele se apaixonou, ele ficou enamorado dela. E aí queria casar, mas ele fez errado, E ali os irmãos dela não aceitam essa situação. Eles forjam ali um trato, eles combinam algo com eles lá, mas no coração dos irmãos de Diná, eles não aceitaram, E depois eles vão buscar vingança, Então aqui, até esse momento, eles ficaram sabendo e ficaram enfurecidos. E continuando. E aí esse rapaz, Siquém, que ele levava o nome da cidade, porque ele era filho lá ele era filho de Emor, E ele era o príncipe do local, então ele levava o nome da cidade. Ele ofereceu muito dinheiro, muitas coisas lá para os irmãos, de Diná. Só que não adiantava, Ele já tinha feito errado, ele já tinha agido errado. E eles não vão aceitar, eles vão fingir que aceitou, mas depois eles vão atrás de vingança. Continuando.
Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Emor, seu pai, enganosamente. E falaram, porquanto havia contaminado a Diná sua irmã. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado. Porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o macho entre vós. Então, dar-vos-emos a nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Emor e aos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Emor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo o macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram à porta da cidade, e foi circuncidado todo o macho, e todos os que saíram pela porta da sua cidade. Então eles foram lá e declararam para o povo, né, que aqueles varões eram pacíficos e que eles precisavam circuncidar. E aí o povo aceitou, né? Mas, continuando. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com mais violentador, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Emor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade, e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos, e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simão e a Levi: tendes turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Então Jacó ficou preocupado, né? Porque eles eram menos números do que o povo da cidade, né? E o povo da cidade ia lá retalhar, né? Ia querer se vingar. Então Jacó ele ficou preocupado. Mas os irmãos já tinham feito, né? O que fizeram. Continuando agora em Gênesis 35, diz assim: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E fez ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos
que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrancadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face de seu irmão. Então ele chega ali no local que ele havia passado, né, quando ele estava fugindo lá de Esaú, né, no tempo antigo, né. Então ele chega lá e edifica lá um altar ao Senhor, e se chama esse lugar de El Betel. Então, né, ele temeu aquele povo, mas Deus foi com ele, né, ele buscou o Senhor e o Senhor mandou ele sair daquela cidade. E o Senhor lançou um temor sobre aquela cidade, e aí o povo de lá não seguiu os filhos dele, né, não foram guerrear com os filhos dele. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então, ali mais uma vez, né, ele faz um altar lá, ele derrama azeite e chama o lugar de Betel, né? E Deus muda o nome dele lá, ele não vai mais se chamar Jacó, ele vai se chamar Israel, porque dele sairá uma grande nação. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bilha, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. E os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bilha, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nascera em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque.
Amaré, a Quireate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então ali, né, no decorrer da vida de Jacó, eles sempre, né, peregrino, né, nas terras, né, não tinham ainda uma terra só deles, né, mas estavam sempre andando ali e sempre acontecendo coisas no caminho, né. O filho dele lá toma a mulher dele, ele fica sabendo, morre lá uma das servas de Raquel morre no parto. Então muitas coisas acontecendo, né, ao longo dos anos, né, e os anos foram se passando, né, como acontece na vida da gente, né, muita coisa acontece, mas a gente vai vivendo e o importante é a gente não abandonar Deus, né, por mais que aconteça dificuldades no meio do caminho, né, que não é fácil, imagine, Raquel, né, morreu ali no parto de Benjamim, e Raquel era aquela que, né, Jacó amou muito, né, ele trabalhou por ela, né, 14 anos praticamente, né, que ele trabalhou 7 e aí entregaram Leia para ele, né, e depois mais 7 por Raquel, então ele praticamente trabalhou os 14 anos por Raquel, né, então ele a amava muito, mas ela acabou morrendo ali no parto de Benjamim, né, então ele passava muitas lutas, muitas provas, né, mas ele nunca deixou de amar o Senhor, nunca deixou de servir o Senhor e nunca deixou de criar ali os filhos dele no caminho do Senhor, né? Mas, como acontece nos dias de hoje, às vezes a gente tem filhos, né, que seguem o caminho de Deus e tem filhos que não seguem, né? Mas a gente não pode desistir deles, a gente tem que estar sempre lutando, né? Sempre orando, sempre buscando o Senhor, nunca desistindo dos nossos filhos, nunca desistindo da nossa família, nunca desistindo de servir a Deus, né? Sempre procurar orar, sempre andar firme com o Senhor, porque a promessa do Senhor, ela é firme conosco, né? Hoje, a nossa promessa que a gente tem, né, é a vida de Jesus Cristo, é quando a gente vai morar no céu, lá com Deus, onde não tem dor, nem sofrimento, né, nem nada dessas coisas. Então, a gente tem que sempre lembrar da promessa de Deus e sempre se firmar em Jesus Cristo, né? Não é fácil, são muitas lutas, muitas provas, a gente acaba no meio do caminho cometendo erros, né? Pecados, mas tem que sempre estar se arrependendo, não esquecer de arrepender, não esquecer de voltar para o Senhor e lembrando que não é a nossa religião que vai levar a gente no céu, o que vai levar a gente no céu é o nosso temor a Deus, né? A nossa fidelidade para com Deus, né? Então, se firmar. Claro que tem religiões que ensinam coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Então, tem que ficar, né? Prestar atenção. Mas sempre se firmar em Deus, né? Nunca ser religioso demais. Se tá numa religião e essa religião não tá de agrado com o Senhor, não tá de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus viva. E como que a gente sabe, né, que a Bíblia é a verdade? Pelas experiências que a gente tem com Deus, né? Porque aquele que serve a Deus, aquele que segue a Bíblia, tem experiências com o Senhor. Não é que a gente crê em alguém que veio lá no passado e pregou algo pra gente, uma pessoa que a gente nem conheceu, é que a gente tem experiências no dia hoje, né? Todos aqueles que servem a Deus têm experiência com o Senhor no dia hoje, né? Seja no sonho, seja em visão, seja quando Deus toma a gente em espírito e leva, né? Mostra revelações, sempre seja nos milagres, seja nas palavras que Deus fala no nosso coração, nas profecias, naquilo que Deus confirma, mas sempre Deus está ali, né? Presente na vida daquele que serve a Ele. Então, por isso, nisso a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Que a gente não está confundido, a gente não pode ter dúvida do caminho do Senhor e não se confundir, né? Então, vou deixar aqui uma oração para vocês. Continue assistindo o canal, compartilhe se vocês acharem que estão se aproximando mais do Senhor, né? Mas a intenção do meu canal
Não é ficar famosa ou ganhar algum dinheiro com esse canal, não. A minha intenção é ajudar as pessoas a ler mais a palavra de Deus e a se aproximar do Senhor, a se firmar no Senhor, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de ler, pode colocar o meu áudio, né, no carro lá e ficar ouvindo, né? Pode colocar para acelerar, se achar que tá muito longo, né? Mas a intenção é ajudar as pessoas a ler a palavra de Deus todos os dias, que pra gente estar firme no Senhor, a gente não pode cessar de buscar a Deus com oração, com jejum e com a palavra do Senhor, né? Que é aquilo que nos sustenta, né? É aquilo que vai nos sustentar no dia mal, né? Que vai nos sustentar quando o inimigo tentar colocar dúvida na nossa cabeça. Então, a gente estando firme na palavra de Deus, a gente não vai ter dúvida. E é isso, eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe vocês. Pai amado, Pai querido, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe a cada um que estiver assistindo os meus vídeos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o teu povo que está te buscando, Senhor, ainda que na fraqueza, Senhor, mas o povo que não desiste de ti, Senhor, que quando erra se arrepende, Senhor, que te busca novamente, Senhor, que está te buscando, que está tentando, Senhor, ser agradável aos teus olhos, Senhor, ainda que errando, mas que não para no meio do caminho, Senhor. Eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe esse povo, Senhor, e abençoe também aqueles que ainda não estão no teu caminho, Senhor, que não sabem o que fazem, Senhor. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, o discernimento, Senhor. Dê sabedoria a esse povo, ensina esse povo o caminho certo, Senhor. O caminho para chegar a Ti, Senhor, que é Jesus Cristo, Senhor. Ele é o caminho, Senhor. Não há outro caminho, não há outra religião, não há outro caminho, não é a religião que salva, é Jesus Cristo, Senhor. Que isso esteja firme, Senhor, no coração de cada um, Senhor. E Jesus deixou tudo certinho, toda a palavra certa de como a gente deve andar, de como a gente deve agir, Senhor. E também Jesus enviou o teu Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus, né? Que vem e é derramado sobre nós. E assim a gente passa a te servir naturalmente, Senhor, sem dúvida, sem confusão, porque o Senhor disse, aquele que me servir não será confundido. Então assim, Senhor, seja cada um de nós, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor. Ajude, Senhor, nas dificuldades da vida, Senhor. Ajude a passar o teu povo, a passar pelas provas, Senhor, de cabeça erguida, Senhor. Seja uma prova de doença, Senhor, seja uma prova financeira, seja um ente querido que se foi embora, Senhor, mas que cada pessoa tenha força no Senhor para passar, Senhor, por essas provas, Senhor, segurando nas suas mãos, Senhor, e assim o Senhor ajuda, Senhor, dando força, dando vitória a cada um do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Disse Jesus, eu venci o mundo, não temas, porque vós também vencerá. Então assim, essa palavra seja cumprida em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, irmãos. Quem quiser divulgar o meu canal, divulguem para que mais pessoas possam se aproximar de Deus. Não é o único canal que leva ao Senhor, né? Tem vários. Tem também, você pode buscar ler a Bíblia na tua casa, né? Aqui eu leio só alguns versículos, mas quanto mais você lê, quanto mais você se informar da palavra de Deus, mais você vai estar próximo dele, né? Menos confundido você será. E a própria Bíblia explica a Bíblia, né? Então, tem versículos aqui no começo que explicam o futuro, tem versículos mais para frente que explica aquilo que foi falado ali no passado, né? Então, sempre estar lendo a Bíblia inteira para entender realmente quem é o nosso Deus, né? E servi-lo com firmeza, e logo ele virá. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.